Mira, hermano, hoy te voy a hablar de algo que nadie quer escuchar, pero que todos necessitamos saber, porque te voy a ser bem direto, bem claro, quando tu corpo empieza a apagar-se, quando a vida se está despedindo. As señales que não mentem, que não enganha, e se tu, o alien que amas, está mostrando estas señales, necessita sabê-lo agora mesmo, porque tempo que te queda com essa persona é ouro puro, é sagrado, e não pude dar-te elogio de desperdiciar ni um só segundo em la ignorancia o en el medo. Eu sei que es duro, eu sei que duele, pero escucha-me bem, isto nos para ajustar-te, isto para preparar-te para que sepas que hacer, como actuar, como acompanhar e, sobretudo, para que entendas que, incluso nos últimos momentos de la vida, há dignidade, há amor, há coisas que podemos fazer para que essa despedida seja lo mais tranquila, lo mais amorosa possível. Porque, hermana, todos vamos para lá, todos teremos esse destino. E entre mais preparados estemos, menos sofrimento haverá para nós outros e para os que amamos. Ora, deixe-me contar-te algo que me passou há uns anos, algo que me marcou profundamente e que me hizo entender a importância de reconhecer estas señales. E eu estava visitando a um paciente, um senhor de 72 anos, um homem que havia sido forte toda a sua vida, trabalhador, desde os que nunca se quejavam, desde os que diziam que o dolor era coisa de débiles. Sua família me chamou porque notavam que algo andava mal, pero não sabiam como ajudá-lo. Quando cheguei a essa casa, quando vi esse homem em sua cama, supe de imediato o que estava passando. As señales estavam aí, claras como el água, pero sua família não las havia reconhecido, não sabia interpretá-las. E isso lhes havia roubado tempo valioso. Tempo que puderam haver usado para despedir-se, para dizer o que tinha que dizer, para cerrar ciclos. Esse dia me prometi a mim mesmo que ia falar disso, que ia educar a gente, porque não há nada pior que aquela surpresa quando chega a morte. Não há nada mais doloroso que sentir que não tuviste tempo de preparar-te, de acompanhar, de amar em esses últimos momentos. E mira, eu não sou dos que usam os temas difíceis, eu não sou dos que endulçam a realidade para que suene bonita. Eu te vou dizer as coisas como são, com respeito, com amor, pero com a verdade por delante, porque esses lo que necessitas, esses lo que mereces. E antes de seguir, quero pedir-te algo bem importante. Se este tema te está tocando o coração, se sentes que necessitas esta informação, por favor, suscríbete a este canal, ativa a campanita, porque aqui não hablamos de tonterias, aqui hablamos de vida, de saúde, de verdades que podem salvar-te ou salvar a alguém que amas. E creme, vas a querer ter acesso a todo este conhecimento. E se já estás suscrito, deixa-me um comentário, conta-me se has vivido esta situação, se has visto essas señales em alguém cercano, porque tua experiência pode ajudar a outros. Tua história pode ser a luz que alguém necessita neste momento tão escuro. Agora sim, vamos direto ao grano, porque isto é sério, isto é urgente, e necessito que me pongas toda a tua atenção. Quando o corpo se está preparando para morrer, quando os sistemas empiezam a falar, quando a máquina perfeita que é o organismo começa seu processo de apagado, há 9 señales principais que se apresentam, 9 avisos que tu corpo e o corpo de tu ser querido te estão dando, e se tu não sabes reconhecê-las, se tu não entendes o que significam, vas a viver em uma angústia terrível, vas a sentir que não existe o suficiente e que não estuviste presente quando mais te necessitavam. E deixa-me dizer-te algo que me preocupa muitíssimo, algo que vejo todos os dias em minha prática. Há famílias que estão tão assustadas, tão negadas ante a realidade, que quando vêm estas señales, em lugar de acompanhar, em lugar de ser
lo correcto empieza a levar ao enfermo de médico em médico, de hospital em hospital, sometendo-lo a tratamentos innecessários, a procedimentos dolorosos que não vão cambiar o resultado final. Só vai nascer que esses últimos dias sejam um inferno em lugar de ser um tempo de paz, de despedida amorosa. E isso, irmão, essa é uma tragédia, porque não só estás prolongando o sofrimento dessa pessoa que amas, sino que ademais te estás roubando a ti mesmo e a tua família a oportunidade de viver uma despedida consciente, amorosa, plena de presença. Imagina isto por um momento, imagina que tu papá, tu mamá, tu pareja está em essa etapa final de la vida e tu não o sabes, tu não reconheces las señales. Então, se sigues exigindo-lhe que coma quando seu corpo já não pode processar alimentos, sigues levando-lo a tratamentos agressivos quando o único que necessita é estar em casa rodeado de amor. Sigues hablando-lhe de planos futuros quando o que essa pessoa necessita é permiso para ir-se, necessita escuchar que está bem soltar, que está bem descansar. Te das conta do dolor que isso genera? Te das conta de angústia que isso provoca em alguém que está tratando de morrer em paz? E não só isso, pensa em las consequências para ti, para tua família, porque quando alguém morre e tu sentes que não existe o correto, que não estuviste presente de la maneira adequada, esse sentimento de culpa te vai perseguir por anos, vais a viver com o remordimento de não haver sabido, de não haver estado à altura em um momento mais importante. E, irmão, irmana, eu he visto famílias destruídas por essa culpa, he visto pessoas que, anos depois de la morte de um ser querido, seguem sem poder perdonar-se a si mesmas por não haver reconhecido as señales, por não haver actuado diferente. Então, escucha-me bem, isto que te vou ensinar hoje não é só informação médica. Isto é um regalo de amor, isto é uma ferramenta que pode transformar a experiência mais difícil de tua vida em algo sagrado, em algo profundo, em algo que, aunque duela, te deixe em paz, te deixe com a certeza de que existe todo o que estava em tuas manos, de que acompanhaste com amor, com dignidade, com presença. E antes de meter-nos de gênero em las 9 señales, necessito que entendas algo fundamental, algo que cambia completamente a perspectiva de todo esto. La muerte não é um fracasso médico, la muerte não é el inimigo, la muerte é parte natural de la vida, é o cierre del ciclo. E quando la aceitamos, quando la honramos, quando la acompanhamos com consciência, pode ser incluso na experiência transformadora, no solo para quem se vá, sino para todos os que quedamos. E eu sei que em nossa cultura latina, em nossa forma de ser, nos custa horrores hablar de la muerte, nos dá medo, nos dá tristeza, preferimos evitar o tema, a ser como que não existe, pero hermano, essa negação nos sale caríssima. Essa negação nos rouba a oportunidade de estar verdadeiramente presentes em um dos momentos mais importantes de la vida. E mira, eu entendo o medo, eu entendo o dolor, pero também te digo que é algo pior que a morte. E é uma morte sem acompanhamento, sem amor, sem presença. Isso sim que é uma tragédia. Agora sim, vamos com a primeira señal. E este, se quiser, uma de las mais evidentes, pero também uma de las mais mal interpretadas, quando uma pessoa está entrando em suas últimas semanas ou dias de vida, empieza a dormir muito mais de lo normal, e não estou falando de siestas largas, estou falando de que essa pessoa pode estar dormindo 18, 20, hasta 22 horas ao dia, e quando está desperta, está como em um estado de sonolência, como se estivesse entre dos mundos. E sabes o que passa? La família se assusta
Piensa que és depressão, piensa que hay que hacer algo para mantenerlo despierto, empieza a dar-lhe café, a hablar-lhe fuerte, a tratar de estimulá-lo. E o que não entende é que esse sonho excessivo é a forma em que o corpo está conservando energia, está preparando-se para o processo final, está entrando em um estado de transição. O cérebro está reduzindo sua atividade, os órgãos estão funcionando cada vez mais lento e o corpo necessita esse descanso profundo para ser o que tem que ser. Então, o que haces tu quando vês esta señal? Primeiro, respetas esse sonho. No tratas de manter a persona desperta à força, deixas que descanse todo o que necessite, pero aproveches esses momentos em que está desperto para estar presente, para falar-lhe com amor, para decir o que necessitas dizer-lhe, porque os momentos de lucidez se vão a ir sendo cada vez mais cortos, cada vez mais espaciados e vas a querer haver aproveitado cada segundo. E aqui vai algo bem importante que muitos não sabem, aunque a pessoa esteja nesse estado de somnolência profunda, aunque pareça que não te escute, é o ouído, é o último sentido que se perde. Então, siga falando-lhe, siga dizendo-lhe coisas bonitas, siga ponendo-lhe música que lhe guste, porque te está escutando, está sentindo. E essa presença amorosa é o melhor regalo que lhe podes dar em esses momentos. A segunda señal que necessitas reconhecer é a pérdida dramática do apetito. E quando digo dramática, é dramática de verdade. Estamos falando de que a pessoa deixa de comer casi por completo. Pode passar dias inteiros sem provar alimento e quando lo hace, são quantidades mínimas, um par de cucharadas, um sorbo de água, nada mais. E aqui é onde as famílias entram em pânico total, porque nossa cultura e nossa forma de demonstrar amor, a comida é fundamental. Nós outros alimentamos a los que amamos. É nossa maneira de cuidar. Então, quando alguém deixa de comer, sentimos que se está desejando morrer, que nos está luxando, que nos está abandonando. Pero deixa-me explicar-te que está passando realmente no corpo. Quando os órgãos empiezam a falar, quando o sistema digestivo está essas últimas, o corpo simplesmente não pode processar alimentos. Em tentar forçar comida em esse momento no solo é inútil, sino que ademais tortura, porque ele está pedindo a um sistema que já não funciona, que haga um trabalho que não pode ser, e resultados náuseas, vômitos, dolor abdominal, mal-estar general, estás convertendo os últimos dias dessa persona em um sofrimento innecessário. E o mesmo passa com os líquidos. Chega um momento em que o corpo não pode processar água, os rins estão falhando e o sistema circulatório está colapsando, e se tu forças líquidos, o que vas a provocar é a acumulação de fluidos em los pulmões, dificultar para respirar, inchazão, mais sofrimento. Então, os que haces? Ofereces pequenas quantidades de lo que a pessoa pida, se quer um pouco de água, leda gelo picado, lhe umedeces os lábios, se quer algo de comer, lhe das lo que pida, aunque não seja nutritivo, aunque seja só um helado ou um doce, porque em este momento já não se trata de nutrição, se trata de dar-lhe placer, de respeitar seus desejos. E aqui vem algo que me parece fundamental que entendas. Quando uma pessoa está morrendo, a desidratação natural que se produz genera umas substâncias no corpo que atuam como analgésicos naturais, como sedantes naturais, que ajudam aquela pessoa a ter mais tranquila, com menos dolor. Então, esforçar a hidratação e nesse momento no solo não ajuda, sino que interfere com esse processo natural de conforto que o corpo está generando. A terceira señal é o câmbio em los patrones respiratórios. E esta é uma de las que mais assustam as famílias, porque é muito evidente, muito dramática, a respiração se vuelve irregular. Pode haver períodos onde a pessoa respira muito rápido, seguidos de períodos onde quase não respira. Pode haver
pausas largas entre uma respiração e outra, pausas que te põem o coração na garganta porque pensas que já se foi, e de repente volve a respirar. Este patrão se chama respiração de Cheyne-Stokes e é uma señal clara de que o centro respiratório em o cérebro está falando de que o corpo está perdendo a capacidade de regular automaticamente a respiração. Também pode aparecer o que chamamos el estertor de morte, que é um sonido como de gorgoteo, como se houvera flemas em la garganta. E esse sonido vem de que a pessoa já não tinha a força para tragar sua própria saliva. Então se acumula em la parte de atrás de la garganta. E aqui é onde muitas famílias cometem um erro terrível, empieza a succionar, a tratar de limpiar essas secreções, a mover a la persona, e o único que logram é causar-lhe mais incomodidade, porque esse sonido que tu escutas e que te angustia, a pessoa não está sentindo como sofrimento, não está ahogando, não está consciente desse sonido, então a melhor coisa a ser simplesmente estar aí, sostener esse humano, hablar-lhe com voz tranquila, deixar que o processo siga seu curso natural. Ora, se vês que a pessoa está realmente angustiada por lá dificultar respiratória, se está agitada, se vês que é sofrimento real, então, se necessitas ajuda médica, necessitas que lhe deem oxígeno ou medicamentos que lá ajudem a estar mais cômoda, porque o objetivo sempre é de minimizar o sofrimento e permitir que a transição seja o mais pacífica possível. E deixa-me dizer-te algo que quizás te surpreenda, quizás te incomode um pouco, pero que é importante que sepas, nos últimos momentos, quando a respiração se está detenindo, quando o coração está dando seus últimos latidos, há uma liberação massiva de endorfinas no cérebro. Há um estado de paz, quase de êxtase, que muitas pessoas que têm tido experiências cercanas à morte descrevem. Então, aunque para ti que estás vendo ser angustiante, para lá pessoa que está passando por isso, muito provavelmente há uma sensação de paz, de soltar, de finalmente poder descansar. A quarta señal que necessitas conhecer são os câmbios em la temperatura e o color de la piel. E isto passa porque o sistema circulatório está falhando, o coração já não tem a força para bombear sangue eficientemente a todo o corpo. Então, a sangue se empieza a concentrar em los órgãos vitais, em el cerebro, em el coração, e las extremidades, las manos, los pies, las pernas, los braços empiezam a quedar-se sem irrigação adequada. O que vas a notar é que essas partes do corpo se põem frias ao tacto, muito frias, e o color da piel cambia, se põe pálida, pode poner-se com manchas, com um color como azulado ou morado, especialmente nas pontas de los dedos, em los lábios, em las unhas, e essas manchas podem ir subindo, estendendo-se conforme passam as horas. Também pode haver sudoração fria, a piel pode sentir-se úmida, pegajosa. Então, o que haces quando vês isto? Mantienes a pessoa cômoda com temperatura. Le pones uma cobija ligeira se tem frio, pero não te cedas tratando de calentá-la, porque o corpo já não está regulando temperatura normalmente. O importante é o conforto. Não forçar ao corpo a ser algo que já não pode ser. E siga tocando essa persona, siga sosteniendo su mano aunque esté fria, porque tacto es consuelo, es conexão, es amor em sua forma mais pura. E aqui quero hacer uma pausa para dizer-te algo bem importante, algo que quero que te quede grabado em meu coração. Todas estas señales que te estou descrevendo, aunque suenem terríveis, aunque suenem como sofrimento, são parte de um processo natural que o corpo sabe ser. O corpo sabe morir, tem um programa para isso, e quando deixamos que esse programa se execute sem interferências innecessárias, sem tratamentos agressivos que não vão a cambiar o resultado, a morte pode ser tranquila, pode ser digna, pode ser incluso hermosa em sua forma. O problema é quando nós outros
por medo, por negação, por culpa, começamos a interferir com esse processo natural. Quando levamos a la persona ao hospital para que ele ponga sueros, para que ele haga transfusões, para que ele dê antibióticos, quando em realidade o único que essa pessoa necessita é estar em casa, rodeada de amor, com música suave, com as vozes de seus seres queridos, com a paz de saber que está beirice, que tinha permisso para soltar. E se estás vendo isto e sentes que te está removendo algo por dentro, se sente que necessitas mais informação como esta, informação que te prepare para a vida real, para as situações difíceis que todos vamos enfrentar, então, por favor, comparte este vídeo, comparte-lo com tua família, com tus amigos, porque esta informação pode cambiar a experiência mais difícil de suas vidas, pode convertir algo traumático em algo sagrado, e isso, hermano, isso não tiene preço. La quinta señal es la confusão mental e os cambios no estado de consciência. E isto passa porque o cérebro está recebendo menos oxígeno, menos glucosa, está acumulando toxinas que os rinhões e o hígado já não podem eliminar. Então, a pessoa pode pensar a dizer coisas que não têm nem sentido. Pode não reconhecer a familiares cercanos, pode pensar que está em outro lugar, em outro tempo, pode falar com pessoas que já morreram, pois ver coisas que tu não vês. E aqui é onde muitas famílias se assustam terrivelmente, pensam que há que chamar ao médico urgente, que ser algo para que a pessoa vuelva a estar lúcida, pero hermano, hermana, entende isto, esse estado de confusão é parte do processo. É a forma em que o cérebro se está desconectando de esta realidade. E em muitos casos, isso é uma bendição, porque a pessoa já não está plenamente consciente do processo de morte, já não está sofrendo com a angústia de saber que se está morrendo. Agora, há algo fascinante que passa em muitos casos, e que se não lo sabes pode assustar-te muitíssimo, é o que chamamos lucidez terminal, que é quando uma pessoa que divava dias ou incluso semanas em confusão, de repente tinha um momento de claridade, de repente te reconhece, habla com coerência, pode incluso pedir comida, pode querer levantar-se, e a família se lena de esperança, pensa que está melhorando, que houve um milagro, pero hermano, em la maioria de los casos, essa lucidez terminal é a última chamarada de la vela antes de apagar-se, é o último regalo que te dá essa persona, a oportunidade de uma despedida consciente. Então, se vês essa lucidez repentina, aproveita-la, diz o que tenhas que dizer, escuta o que essa pessoa necessita dizer-te, pero não te enganes pensando que és melhoria. Prepara-te, porque muito provavelmente em las seguintes horas ou dias vai venir é o final. E quando a pessoa está nesse estado de confusão, de delírio, no trates de corrigi-la, no lhe digas que está confundida, no discutas com ela, simplesmente acompanhe a sua realidade. Se te disse que vê a sua mamá que morreu há 70 anos, pergunta-lhe que ele está dizendo sua mamá. Entre essa experiência com ele, dá-lhe consuelo, dá-lhe paz. La sexta señal é o retiro social, e esta é uma de las mais difíceis emocionalmente para as famílias. La persona empieza a desconectar-se, empieza a cerrar os olhos, incluso quando está desperta, deixa de responder quando lhe hablas. Pode incluso voltear a cara, dar a espalda, e isto não é rechaço, isto não é que já não te ame, isto é que está sendo o trabalho interno de soltar, de desprender-se deste mundo, de preparar-se para a transição. É como se necessitara concentrar toda a sua energia no processo de morrer. E as interações sociais, aunque sejam amorosas, são uma distração de esse travasso interno que está sendo. Mira, sé que esto duele. Sé que queres que essa pessoa te mire, te hable e te reconozca até o último momento. Pero, hermano, el amor verdadeiro, a vezes significa deixar ir, significa respeitar que essa pessoa necessita ser seu processo, necessita sua
espaço interno para soltar. Então, os luquiaces é seguir estando presente, pero de uma maneira mais silenciosa, mais tranquila. Não hace falta que estés hablando todo o tempo. Não hace falta que estés tratando de captar sua atenção. Simplesmente estar aí, sostener-se humano, respirar com calma, criar um ambiente de paz. Isso é o que essa pessoa necessita de ti nesses momentos. E déjame decir-te algo que he visto muitas vezes em minha experiência. Há pessoas que não podem morir quando seus seres queridos estão presentes, necessitam estar solas para poder soltar. Então, se tu has estado aí dias inteiros, sem descanso, e a pessoa sigue aferrada, considera a possibilidade de sair um momento, de ir ao banho, de tomar um café, de dar-te na ducha, porque quiser essa pessoa está esperando esse momento de soledade para poder ir-se. E não és porque não te ame, é porque te ama, tanto que não quer que vejas esse momento final, não quer causar-te esse dolor. La séptima señal são os câmbios na eliminação. E aqui estamos falando de urina e de evacuações, o sistema renal está falando, então a quantidade de urina diminui dramaticamente. Pode passar de urinar várias vezes ao dia, a urinar uma sola vez, incluso deixar de urinar por completo. E quando urina, essa urina é muito concentrada, muito escura, com um olor forte, porque os rinhões já não estão filtrando adequadamente. O mesmo passa com as evacuações, o sistema digestivo está detenido, então pode haver estreimento severo, ou pode haver incontinência, perda do controle de esfínteres, e isto é algo que causa muita vergonha em la persona se todavia está consciente e muita angústia em la família que não sabe como manejá-lo. Então, o que necessitas fazer é manter a dignidade dessa persona, usar pañales para adultos, cambiá-los frequentemente, limpiar com cuidado e com amor, usar cremas para proteger a piel e, sobretudo, não hacer comentários que hagam sentir mal a la persona, não hacer caras de asco, não actuar como se foram na carga, porque, hermana, essa persona te cambiou os pañales quando eras bebê, te limpiou quando não podias ser tu mesmo. Agora, isto turno de devolver-lhe esse amor, esse cuidado com a mesma ternura com a que ela lo hizo contigo. E aqui vai algo importante. Se a pessoa deixa de urinar por completo, essa é uma señal de que os rinhões han falado. E generalmente, quando isso passa, estamos falando de dias ou horas para o final, então prepara-te já a los familiares que necessitem estar presentes. Assegura-te de que todo está listo, de que a pessoa está cômoda, de que há paz no ambiente. A oitava señal são os câmbios na circulação que produzem o que chamamos lividez ou moteado de la piel. E isto é diferente ao que te mencionei antes. Aqui estamos falando de manchas que aparecem generalmente na espalda, em las nalgas, em las partes do corpo que estão em contato com a cama. São manchas de color púrpura, como moretones, e aparecem porque a sangue se está acumulando em essas zonas por gravidade, porque o coração já não tem força para manter a circulação. Quando vis estas manchas, especialmente se são extensas, se está em várias partes do corpo, é uma señal de que estamos em las últimas horas. Literalmente pode ser questão de horas para que chegue o final. E junto com isto, pode aparecer o que chamamos cianoses, que é quando os lábios, a língua, as puntas de los dedos se põem azules, morados, por falta de oxígeno em la sangre. Então, quando vês estas señales, sabes que o tempo é muito curto, é momento de estar presente, de dizer as últimas palavras, de fazer as últimas orações, de simplesmente acompanhar em silêncio se esses do que sentes que necessitas ser. E não te ajustes por estes câmbios em la piel, são parte do processo
no le estão causando dolor a la persona, são simplesmente señales visíveis de lo que está passando internamente. E la novena señal, la última que quero que conozcas, es quizás la más sutil, pero também la más profunda, es um cambio em la energia de la persona, em sua presença, es algo que não puedes medir com aparatos, que não puedes ver em análises de sangue, pero que se sente a pessoa empieza a sentir-se ausente, aunque todavia esteja respirando, é como se sua essência, seu espírito já estivesse em outro lado, já no completamente aqui. As pessoas que han estado presentes em muitas mortes, as enfermeras de cuidados paliativos, os que trabalham em hospícios, van a dizer que há um momento em que sabes que a pessoa já se for, aunque o corpo todavia esteja funcionando, há um câmbio em la atmosfera da habitação, há uma sensação de que algo se ha movido, se ha transformado. E isto no esotérico, no místico, bueno, quizás sí lo es pouco, pero é algo real que muitos hemos experimentado. Então, quando sentas esse câmbio, quando sentas que a pessoa já não está realmente presente, aunque seu corpo siga aí, é momento de soltar, é momento de dizer-lhe que está bem ir-se, que vai estar bem, que nós que quedamos vamos estar bem. Porque às vezes as pessoas se aferram porque sentem que nos vão deixar desamparados, sentem culpa por ir-se, então necessitam escutar de nós outros que têm permisso, que está bem descansar e que está bem soltar. E a hora que já conheces essas 9 señales, a hora que já sabes que buscar, que esperar, deixa-me hablar-te de lo mais importante, de que a ser quando vês essas señales, de como acompanhar, de como a ser que esses últimos dias, essas últimas horas, sem mais amorosas ou mais dignas ou mais sagradas possível. O primeiro que necessitas entender é que tu travaco e nesse momento não és curar, não és revertir o processo, não és manter a persona viva a toda costa, tu travaco és acompanhar, és dar conforte, és criar um espaço de paz e amor, donde essa persona pueda soltar tranquila, donde pueda morir bem, hermano, hermana, és um dos regalos mais grandes que ele pode dar a alguém que amas. Então, o primeiro é o ambiente físico, se é possível que a pessoa esteja em casa, em seu espaço, rodeada de suas coisas, de seus olores, de seus recordos, porque morirem no hospital, conectado máquinas, com luzes brilhantes, com ruído constante, com gente estranha entrando e saindo, isso não é digno, isso não é amoroso, isso é tortura. Agora, se por razões médicas a pessoa necessitar em no hospital, então as lo possível por humanizar esse espaço, leva fotos, leva música, leva objetos que são significativos, pede que baixem as luzes, que reduzam o ruído, que limitem as intervenções médicas a lo que seja absolutamente necessário para o conforto. O segundo é o manejo do dolor, e isso é fundamental. Nada, absolutamente nada, deveria morir com dolor. Temos medicamentos, temos formas de controlar o dolor. Então, se a pessoa está sofrendo, se está quejando, se vês em sua cara que é dolor, necessitas actuar imediatamente, habla com o médico, pede morfina, pede os medicamentos que são necessários e não te deixes levar por o medo de que os opioides vão acelerar a morte. Porque, hermano, e neste ponto já não importa se a vida se acorta umas horas ou uns dias, o que importa é a qualidade dessas últimas horas, importa que a pessoa esteja cômoda, tranquila, sem sofrimento. E aqui vai algo que muitos não entendem. A morfina, em las doses adequadas, não mata, o que hace é quitar o dolor, quitar a ansiedade, quitar a sensação de ahogo, permite que a pessoa esteja tranquila. E se essa pessoa está em processo de morte,
vá morir de todas formas, pero vá morir em paz, em lugar de morir sofrendo. Então, não tenhas medo de los medicamentos para o dolor, não pienses que estás matando a la persona, está sendo amoroso. Lo terceiro es la comunicação. E aqui quero que pongas muita atenção, porque isto é algo que a gente se arrepiente depois. Habla, dilo que tenhas que dizer, no después que a pessoa já sabe quanto la amas. Dilo com palavras claras, dile que la amas, dile que estás agradecido por todo o que isso por ti, dile que la vas estranhar, dile que vais estar bem, que os demais vão estar bem, que pode ir-se tranquila. E se há coisas pendientes, se há conflitos sem resolver, se há perdones que dá o que pedir, estes é o momento. No deixes que o orgulho, que é o medo, que a incomodidade te impidam cerrar esses ciclos, porque depois não há volta atrás. Depois solo queda el arrependimento de lo que não desiste, de lo que não insiste. E aunque aquela pessoa pareça que não te escute, aunque esteja inconsciente, habla de todas formas, porque, como te disse antes, el oído es el último sentido que se perde. Te está escutando, te está sentindo. O quarto é o tacto. No dejes de tocar a essa persona, sostém sua mano, acaricia sua frente, os cabelos, massageia suavemente os braços, os pernas, porque o tacto é comunicação, e amor em sua forma mais direta, não necessita palavras, não necessita que a pessoa esteja consciente. Simplesmente conexão, presença, decir-lhe com tu corpo que não está sola, que estás aí, que la acompanhas, e se eres de fé, se eres crente, ora, reza, canta himnos, lê salmos, haz lo que tua tradição espiritual te indique que é apropriado em esses momentos, porque a dimensão espiritual de la muerte é real, é importante e pode dar muito consuelo tanto à pessoa que está morrendo, como aos que estão acompanhando. O quinto é criar um ambiente de calma, de paz, baja las luzes, põe música suave, música que le gusta a la persona, pode ser música clássica, pode ser música religiosa, pode ser suas canções favoritas, o que seja que traga paz, que traga conforto. Limita o número de pessoas em la habitação, porque aunque todos queiram estar presentes, demasiada gente, demasiado ruído, demasiada energia pode ser agobiante para alguém que está nesse processo tão delicado. E se há ninhos em la família, não os excluas, não penses que é demasiado traumático para eles, porque os ninhos têm uma capacidade natural de estar presentes com a morte de uma forma que nós outros, os adultos, hemos perdido. Obviamente, prepara-los, explica-lhes com palavras sencillas que está passando, pero deixa-los participar se eles querem, deixa-los despedir-se, porque isso vai ser importante para seu processo de duelo, para sua compreensão de la vida e la muerte. Lo sexto, es cuidar-te a ti mesmo, porque, hermano, hermana, acompanhar a alguém em sua morte é esgotador física, emocional e espiritualmente, então necessita descansar, necessita sair a respirar aire fresco, necessitas ter momentos onde no estés em essa habitação, em essa energia tão densa, e não te sintas culpável por cuidar-te, no penses que está sendo egoísta, porque se tu te derrumbas, se tu te enfermas, não vais a poder acompanhar, não vais a poder estar presente de la forma que necessitas estar. Compartilha a responsabilidade com outros familiares, hagam turnos, organizem-se para que sempre há alguém presente, pelo que nada se queime, porque o agotamento por compaixão é real e sério, e pode deixar-te marcado por muito tempo. E busca apoio emocional, habla com amigos, com um conselheiro, com tu pastor, com quem seja que pode escuchar-te, que pode sostener tu dolor, porque não podes guardar-te-lo todo, não podes pretender que eres forte todo o tempo. Necessitas espaços para desmoronar-te, para llorar, para processar o que estás vivendo. Lo sétimo, documentar se a pessoa não lo quire. Toma fotos, no de agonia,
no teu sofrimento, pero sim de momentos de conexão, de manos entrelazadas, de momentos de paz, porque essas imagens vão ser importantes depois, vão ser parte de tu processo de duelo, vão ser recuerdos tangíveis de que estuviste presente, de que acompanhaste com amor, e se a pessoa todavia pode hablar, graba sua voz, graba suas histórias, seus concessos, suas palavras de amor, porque isso é um tesouro que vais a querer ter depois. E a hora déjame hablar-te de algo que é super importante, pelo que muitos descuidam, a preparação prática. Assegura-te de que os documentos estejam em ordem, que há um testamento, que estejam claras as vontades antecipadas, que se sepa que quer a pessoa em termos de funeral, de cremação ou enterro, de onde quer que dispersem suas cenizas, se is que quer cremação, porque ter que tomar essas decisões em meio do dolor agudo de la pérdida é terrível, é angustiante. Então, se podes ter essas conversações antes, se podes deixar tudo claro, vais a estar sendo-te um regalo enorme a ti mesmo e a tua família. E falando de preparação prática, tem nos números de telefone importantes à la mano, é número do médico, é número de la funeraria, é número de familiares que necessitam ser notificados. Porque quando chegue o momento final, vais a estar em choque, vais a estar em dolor e não vais a poder pensar com claridade. Então, ter todo isso preparado de antemano te vai facilitar muito as coisas. Agora, deixa-me hablar-te do momento mesmo de la muerte. De que esperar? De que vai passar? Porque isto é algo que aterroriza muitas pessoas. Tinem medo de estar presentes nesse momento. Tinem medo de lo que vão haver, de lo que vão sentir. O que generalmente passa é que a respiração se vá sendo cada vez mais espaciada. Podem passar dias, 15, 20 segundos entre uma respiração e outra, e cada vez que há essa pausa, tu pensas que já foi, se foi, e de repente véu é respirar. Hasta que chega um momento em que simplesmente não há uma seguinte respiração e o peixe já não se vai levantar. E isso é todo assim de simples, assim de tranquilo, pode ser se há manejado bem o processo. Não há convulsões, não há gritos, não há drama como nas películas, simplesmente um último alento e paz, e em esse momento, o que haces é simplesmente estar aí. Não necessitas fazer nada, não necessitas chamar a nadie imediatamente, podes tomar-te minutos para estar com essa pessoa, para despedir-te, para lhe orar, para ser o que necessites. Depois de uns minutos, verificas que não haja pulso, pones tus dedos em el cuello, em la artéria carótida ou em la muñeca, e se não há pulso, se não há respiração, então sabes que a pessoa ha muerto. E aqui vem algo importante. Nos chames ao 91, nos chames a emergências, porque se haces isso, vão venir paramédicos, vão tentar ressuscitar, vão convertir esse momento sagrado em um caos. Lo que haces é chamar ao médico que estava atendendo a la persona, o si es de noite, esperas hasta la mañana, não há prisa, a pessoa já não está sofrendo, já não está em dolor, então pode tomar-te o tempo que necessites. E depois chamas a la funeraria, eles vão venir a recolher o corpo. E aí empieza outro processo, o processo do duelo, de la despedida pública, do funeral, la cerimônia que hayan planeado. Pero hermano, hermana, quero que sepas algo. É o duelo no empieza quando a pessoa muere. É o duelo empieza desde o momento em que recebes o diagnóstico terminal. Desde o momento em que sabes que a morte está cerca. E esse duelo antecipado é real, é válido. É importante que lo reconozcas e lo processes. E depois de la muerte, o duelo continua. E pode durar meses, anos, toda a vida em certa forma. Porque nunca deixas de estranhar a alguém que amaste. Nunca deixas de sentir sua ausência. Pero com o tempo, o dolor agudo se transforma em algo mais suave. Em algo que podes levar,
em recordos que te trazem sorrisos ademais de lágrimas, em uma sensação de gratitude por haver tenido a essa pessoa em tua vida. E aqui quero dizer-te algo que me parece fundamental. Não há uma forma correta de fazer duelo, não há um tempo estabelecido, não há etapas que tenhas que seguir em ordem. Cada pessoa duele a sua maneira, a seu ritmo. Então, não te compares com outros, não te julgues se estás chorando todos os dias, meses depois. Ou se ao contrário, sentes que estás bem demasiado rápido, confia em tu processo, confia em que tu coração sabe o que necessita e busca a ida. Se sentes que não pode solo, se sentes que o duelo te está paralisando, se sentes que não podes funcionar, que não pode seguir com tua vida, então busca um terapeuta especializado em duelo, busca um grupo de apoio, busca espaços onde puedas compartilhar tu dolor com pessoas que entendem, que han passado por lo mesmo. Ora, deixa-me cambiar um pouco o enfoque, porque essa hora hemos hablado de que ser quando alguém mais está muriendo. Pero, hermano, hermana, que passa se eres tu o que está vendo essas señales em tu próprio corpo? Que passa se eres tu o que está enfrentando o final de tu vida? Porque, mira, se estás vendo este vídeo e estás nessa situação, quero dizer-te algo com todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, não estás solo, não eres el único. E há formas de viver tus últimos dias com dignidade, com paz, com propósito. Lo primeiro é aceitar a realidade e sé que esto é o mais difícil. Sé que todo em ti quer pelear, quer buscar outro tratamento, outro médico, outro milagro, pero hermano, chega um momento em que pelear contra a morte solo te rouba a paz de tus últimos dias. Chega um momento em que aceitar, em que soltar a luta é o acto mais valente, mais sábio que podes ser, e aceitar no significa render-se, não significa que te estás dando por vencido, significa que estás reconhecendo a realidade, que estás decidindo usar o tempo que te queda de la forma mais significativa possível. O segundo é hablar, habla com tu família, com tus amigos, dizes o que necessitas decir-lhes, dizes quanto los amas, dizes que significam para ti, comparte tus recuerdos favoritos, tus lições de vida, tu sabedoria, porque isso é o que vai quedar quando tu já não estejas. Essas palavras, esses recordos, essas ensinanças vão ser o legado que deixas, vão ser a forma em que sigues vivo e nos corações dos que amas. E se há conflito, se há ressentimento, se há coisas sem resolver, este é o momento de saná-los, de perdonar, de pedir perdão, de cerrar ciclos, porque, hermano, não te queres ir deste mundo carregando esses pesos, não te queres ir com esse dolor em teu coração. Então, aunque seja difícil, aunque seja incômodo, busca essas conversações, busca essa sanação. Lo terceiro é decidir como queres que sejam tus últimos dias. Queres estar no hospital ou em casa? Queres tratamentos agressivos ou cuidados paliativos enfocados em conforto? Queres estar rodeado de gente ou preferes a tranquilidade? Que música queres escutar? Que queres comer? A quem queres ver? Estas são tus decisões. Este o processo, então se toma o controle de lo que podes controlar, desenha tu despedida de la forma que tenha sentido para ti e comunica claramente tus desejos. Escríbelos se necessário, haz um documento de vontades antecipadas, donde especifiques que tipo de intervenções médicas queres e quais não, se queres ressuscitação ou não, se queres estar conectado a máquinas ou não, porque se não comunicas isto claramente, tus familiares vão ter que tomar essas decisões em meio de seu dolor, em meio de sua confusão, e vão sofrer muitíssimo com essa responsabilidade. O quarto é encontrar significado, encontrar propósito em tus últimos dias. E isto pode ser muitas coisas, pode ser escrever cartas para tus filhos, para tus nietos, para que elas leiam em el futuro, pode ser gravar vídeos
com tus histórias, com tus consejos, pode ser hacer las paces com tu passado, pode ser profundizar em tu espiritualidade, em tu relação com Deus, com lo que seja que tu creas que é mais allá desta vida, pode ser simplesmente desfrutar de las pequenas coisas, de um atardecer, de uma canção favorita, de la risa de um nieto, de la mano de tu pareja. Porque, hermano, hermana, quando sabes que o tempo é limitado, quando sabes que cada dia pode ser o último, há uma intensidade, uma presença, uma apreciação por la vida que é difícil de alcançar de outra forma. Então, aunque suene paradójico, e tus últimos dias podem ser alguns dos mais significativos, dos mais profundos de toda tua vida. E se é o dolor, se é o medo, se a angústia se vuelvem demasiado, não sofras innecessariamente. Pede ajuda, pede medicamentos, pede apoio psicológico, pede o que necessite para estar lo mais cômodo, lo mais em paz possível, porque não há medalhas por sofrer, não há honor innecessário, há sabedoria em buscar conforto, em buscar paz. E agora quero falar-te de algo que quizás te surpreenda, quizás te incomode, pero que creio que é importante mencionar. Em alguns lugares do mundo, em alguns contextos, existe a opção de la muerte assistida, de la eutanasia, onde uma pessoa que está sofrendo de forma insuportável, que tem uma enfermidade terminal, pode elegir o momento e a forma de sua morte. E mira, eu não estou aqui para decidir se essa está bem ou está mal. Essa é uma decisão profundamente personal, profundamente ética, profundamente espiritual. Pero lo que se te digo é que o hecho de que exista essa opção, de que se está falando de isso, refleja algo importante. Refleja que, como sociedade, estamos começando a reconhecer que a forma em que morimos importa, que a dignidade ao final de la vida importa, que é o sofrimento innecessário não é aceitável. Então, independentemente de tu posição sobre a morte assistida, o que te pido é que reflexões sobre o que significa uma morte digna para ti, que significa morir bem, que necessitarias tu para sentir que tu morte foi em tus términos, com tu dignidade intacta, e que comuniques isso, que lo abres com tua família, que lo deixes claro, porque essa claridade é um regalo que te dás a ti mesmo e que lhe dás a los que amas. E hablando de regalos, deixa-me dizer-te algo sobre o legado, sobre o que deixas atrás, porque, hermano, hermana, tu vida não se mide por quantos anos viviste, se mide por como viviste esses anos, por el impacto que tu viste em las pessoas que te rodearam, por el amor que diste, por las vidas que tocaste. Então, em tus últimos dias, em tus últimas semanas, pensa em tu legado, pensa em que queres que a gente recuerde de ti e vive de acordo a isso, se essa pessoa está ao final. E se tens assuntos práticos pendentes, resuelve-los, organiza tus papeles, deixa claras tus finanças, escreve tu testamento, dar instruções a tu família sobre tus contas, tus contrasenhas, tus desejos para tu funeral, porque todos esses detalhes práticos, aunque pareçam mundanos, são actos de amor hacia los que deixas atrás. Les estás facilitando as coisas em um momento em que vão estar destrozados de dolor. E agora quero tocar algo que me parece crucial, algo que vê o que falta muitíssimo em nossa sociedade, e é a educação sobre a morte, sobre o processo de morir, porque vivimos em uma cultura que nega a morte, que la esconde, que pretende que não existe. E essa negação nos sale caríssima, nos deixa totalmente desprevenidos quando chega o momento, nos rouba a oportunidade de viver nossos últimos dias com consciência, com propósito, com paz. Então, hermana, se há algo que quero que te leves de este vídeo, isto habla de la muerte, habla de ele, com tu família, com tus amigos, normaliza essas conversações, pergunta-lhe
a tu pareja, como queres que seja su muerte, cuéntale tú como queres que seja la tuya, hablen de seus medos, de seus desejos, de suas crenças sobre o que há depois, porque essas conversações, aunque são incômodas, são as que te vão a preparar, as que vão a ser que quando chegue o momento não esteja paralisado de medo, sino que puedas actuar com amor, com sabedoria, com presença, e se tens filhos, se tens netos, nos protejas da realidade da morte, obviamente adapta a conversação à sua idade, ao seu nível de compreensão, pero ensina-lhes que a morte é parte de la vida, que não é algo de lo que há que ter terror, que é algo natural, algo que lhe passa a todos os seres vivos, porque se tu lhes ensinas isso desde pequenos, lhes estás dando uma ferramenta invaluável para a vida, lhes estás quitando esse medo paralisante que tantos adultos temos. E deixa-me dizer-te algo mais, algo que é aprendido depois de anos de trabalhar com pessoas que estão morrendo, de acompanhar a famílias e nesse processo, a morte pode ser maestra, pode ser uma oportunidade de crescimento, de transformação no solo para o que muere, senão para todos os que estão ao redor, porque quando estás presente na morte de alguém, quando acompanhas esse processo com consciência, com amor, algo cambia em ti, em tuas prioridades se reorganizam. Lo que parecia importante deixa de ser-lo, lo que davas por sentado adquire um valor imenso. Empiezas a viver com mais presença, com mais gratitude, com mais consciência de que o tempo és limitado, de que cada dia és um regalo, de que as pessoas que amas não vão estar aqui para sempre. Então, mais vale que lhes digas quanto las amas a hora, mais vale que passes tempo com eles a hora, mais vale que resuelvas os conflitos a hora, porque depois pode ser demasiado tarde. E essa hermano, hermana, essa é a paradoxa hermosa de la muerte, que ao aceitar-la, ao deixar de huir de ela, ao mirar-la de frente, aprendemos a viver melhor, aprendemos a viver de verdade, com intensidade, com propósito, com amor. Então, em certo sentido, a morte não é o inimigo. O inimigo é viver como se fôramos a estar aqui para sempre. O inimigo é posponer, é dar por sentado, é viver em automático, sem apreciar o milagre que é estar vivo. Então, se é algo que quero que hagas depois de ver este vídeo, Exército, vive de verdade, vive com presença, vive com gratitude, diga às pessoas que amas quanto las amas, resolve os conflitos, perdona, pede perdão, haz las coisas que has estado posponendo, persigue los sonhos que has estado ignorando, porque, hermano, hermana, não sabes quanto tempo tens, nenhum de nós outros não sabes. Então, e mais vale que vivas como se cada dia pudiera ser o último, porque algum dia vai a ser-lo, e se estás cuidando a alguém que está morrendo, se estás acompanhando a alguém nesse processo, quero que sepas que estás sendo algo sagrado, algo profundamente importante. Está sendo testigo de um dos momentos mais significativos da existência humana, estás dando amor em sua forma mais pura, mais desinteressada. Então, aunque seja difícil, aunque seja doloroso, aunque te sentas agotado, desbordado, quero que sepas que o que estás fazendo importa muitíssimo. Vais a mirar atrás a este tempo e vais a estar agradecido de haver estado presente, de haver acompanhado, de haver amado até o final. E quando todo termine, quando a pessoa se haja ido, dá-te permisso para sentir todo o que necessite sentir, chora todo o que necessite chorar, não te apures em volver à normalidade, não pretendas que estás bem se não lo estás. O duelo é um processo que toma tempo, que requer paciência, que requer compaixão contigo mesmo. Então, seja gentil contigo, dá-te o espaço, o tempo, o apoio que necessites para sanar. E recuerda que sanar não significa olvidar.
não significa que deixas de amar a essa persona, significa que aprendes a viver com a ausência, que aprendes a levar el amor e los recuerdos de uma forma que não te paralise, de uma forma que te permita seguir vivendo, seguir crescendo, seguir amando, porque eso es lo que essa persona que se foi queria para ti, que sigas vivendo, que sigas sendo feliz e que sigas adelante, levando-la em tu coração, pero sem quedar-te atrapado no dolor. E agora, antes de terminar, quero dar-te alguns conselhos práticos, algumas ferramentas concretas que podes usar se estás em essa situação e se estás acompanhando alguém que está morrendo, se tu mesmo estás enfrentando o final de tua vida. Primeiro, educa-te. Leis sobre o processo de morte, sobre cuidados paliativos, sobre manejo do dolor, sobre duelo. Mientras mais sepas, menos medo vais a ter, mais preparado vais a estar. Então, busca livros, busca vídeos, busca recursos confiáveis que te deem informação clara, honesta sobre o que podes esperar. Segundo, busca apoio profissional. Há equipes de cuidados paliativos, há hospícios, há enfermeiras especializadas que podem vir a tu casa e ajudar-te com o cuidado físico, com o manejo de sintomas, com o apoio emocional. Não tienes que ser isto solo. Não tienes que ser el héroe que o aguenta todo. Pede ajuda, acepta ajuda, é sua sabedoria. Terceiro, cuida da tua saúde física. Porque, como te disse antes, acompanhar alguém que está morrendo é esgotador. Então, necessitas dormir o suficiente, comer bem, fazer algo de exercício, aunque seja caminhar uns minutos ao dia. Porque se tu te enfermas, se tu te derrumbas, não vas a poder seguir acompanhando, então cuidar-te a ti mesmo é parte de cuidar ao outro. Quarto, mantém rotinas simples. Em meio do caos emocional de la muerte, as rotinas te dão estrutura, te dão algo predecível, algo que podes controlar. Então, eles mantêm rotinas de comidas, de sonho, de higiene, de pequenos momentos de normalidade que te anclem, que te recordem que a vida sigue, que há coisas cotidianas que necessitam atenção. Quinto, documenta. Leva um diário onde escribas o que estás vivendo, o que estás sentindo, os momentos significativos, as últimas palavras, os últimos gestos, porque tua memória vai estar nublada por el dolor, por el estresse, e depois vais a querer recordar os detalhes, vais a querer ter esse registro de como acompanhaste, de como amaste nesses últimos momentos. Sexto, cria rituais de despedida, rituais de conexão. Pode ser ler um poema cada noite, pode ser poner uma canção especial cada manhã, pode ser fazer uma oração juntos, pode ser simplesmente sentar-te em silêncio, sustenindo, sumando à mesma hora cada dia. Esses rituais criam estrutura, criam significado, criam momentos de conexão profunda que vão a ser importantes para tu processo de duelo depois. Sétimo, involucrar outros, no cargues todo tu solo, reparte responsabilidades entre os familiares, que cada um tenha um rol, que cada um pueda contribuir de alguma forma, porque isso no solo te alivia a ti, sino que además lê da cada persona a oportunidade de participar, de sentir que estuvo presente, que isso é algo, e isso vai ser importante para seu duelo também. Octavo, prepara o espaço físico, a que a habitação onde está a pessoa seja um espaço sagrado, limpo, ordenado, com boa ventilação, com luz suave, com objetos significativos ao redor, com fotos, com flores, se lhe gusta, com todo o que cria uma atmosfera de paz, de beleza, de amor, porque o ambiente importa, afeta como se sente a persona. Como te sentes tu? Noveno, tem conversações importantes a hora, não esperes ao último momento, porque quizá a pessoa já não vai poder falar. Então, a hora, mientras todavia há lucidez, pergunta o que necessites perguntar, di o que necessites decir, escucha as histórias, graba as memórias, cerra os ciclos que necessitem encerrar-se. Décimo, respeta
los deseos da la persona, aunque não estés de acordo, aunque te duela. Se a pessoa disse que não quer mais visitas, respeita-lo. Se diz que quer estar sola, respeita-lo. Se diz que não quer certo tratamento, respeita-lo, porque esta é sua muerte e seu processo. E tu trabalho es acompanhar, no imponer, no controlar. E finalmente, confia em meu processo, confia em que o corpo sabe morir, confia em que há algo mais grande que nós outros operando nestes momentos, confia em que há amor que diste, a presença que ofereciste, o cuidado que brindaste, todo isso importa, todo isso queda, todo isso transcende. Hermana, sei que este ha sido um vídeo largo, sei que ha sido um tema difícil, pero necessitava hablar-te de esto com profundidade, com honestidade, com todo o amor que tenho em meu coração, porque isto é importante. Isto é algo que todos vamos a enfrentar, e entre mais preparados estemos, menos sofrimento haverá, mais dignidade haverá, mais amor haverá. Então, te pido que não guardes esta informação solo para ti, comparte este vídeo, comparte-lo com tua família, com tus amigos, com qualquer que pueda necessitá-lo, porque esta informação pode cambiar vidas, pode transformar morte, pode convertir algo terrível em algo sagrado. E se tens perguntas, se tens dúvidas, se necessitas mais informação sobre algum ponto específico, deixa-me um comentário, manda-me uma mensagem, porque estou aqui para ajudar-te. Estou aqui para acompanhar-te em este caminho, porque nada deveria ter que enfrentar a morte solo, sem informação, sem apoio, sem amor. E recuerda, suscríbete a este canal se todavia não lo has hecho, porque aqui seguimos falando de estes temas importantes, de saúde, de vida, de morte, de todo o que necessita saber para viver melhor, para envelhecer melhor, para morir melhor quando chegue o momento. Graças por haver me acompanhado hasta aqui, graças por tua valentia de enfrentar este tema, de não ir de ele, de querer estar preparado. Isso habla muito bem de ti, habla de tu amor, de tu responsabilidade, de tu madurez. Que Deus te bendiga, que te dê a força que necessitas para o que estás enfrentando, para o que vas a enfrentar. Que te lene de paz, de amor, de sabedoria para acompanhar, para ser acompanhado em esse momento final que todos compartimos. E nunca ouvi dizer isto, la muerte não é o final del amor, el amor transcende, el amor queda, el amor é o único que realmente importa ao final do dia. Então ama a hora, ama forte, ama sem reservas, porque esse amor é o que vai quedar quando todo o demais se haja ido. Nos vemos no próximo vídeo, cuida-te muito, cuida seus túrios, e vive de verdade com todo o teu coração, com toda a tua presença, porque a vida é corta, é frágil, é preciosa e merece ser vivida plenamente até o último alento,